Bom dia, turma. Hoje nós vamos estudar em matemática a simetria. Está na página 48 do nosso livro de matemática. Então, essa primeira página aqui, ela está explicando o conceito da simetria, explicando bem direitinho, e eu quero que vocês façam a leitura. Porém, eu preparei aqui alguns desenhos para explicar melhor a vocês o conceito da simetria. O que é a simetria? É a igualdade entre os lados de uma imagem, de um elemento. Como assim? Aqui nós temos a imagem, a figura de uma borboleta. Então, se a gente traçar uma reta, uma linha reta, no meio dela, essa linha reta aqui é o eixo da simetria. Nós vamos perceber que de um lado e de outro são iguais. Um está refletindo o outro. Então, quando é que há simetria numa figura? Quando os dois lados da imagem são idênticos em altura, em largura e em comprimento. Então, aqui de um ladinho nós temos a antena, do outro lado a antena também. As asas, tudo está refletindo de um lado e de outro. Vejam que o eixo simétrico está assim, olha, em pezinho na vertical. Aqui nós temos uma lua. Então, a gente vai achar o eixo simétrico dessa lua. Então, se eu passar aqui, eu vou notar que de um lado e de outro, elas estão se refletindo. Então, se aqui está virado para esse lado, aqui também está virado para esse lado. Então, essa figura também é simétrica. Essa e essa figura só possuem um eixo. Se eu tentar colocar o eixo aqui, eu vou ver que esse lado é diferente desse. Eu achei o eixo dessa figura aqui, ó, na horizontal, deitado. A letra M. Se eu tentar colocar o eixo aqui, eu vou notar que desse lado ela é de um jeito e desse outro é diferente. Elas não se refletem. Porém, se eu colocar aqui o eixo simétrico, eu vou perceber que desse lado e desse lado elas se refletem, são idênticas. Nesse algarismo 8 aqui que eu desenhei, eu consigo achar um eixo simétrico aqui. Percebam que a gente consegue achar a simetria. Porém, se eu fizer assim, eu também vou achar. Desse lado é igual, idêntico a esse lado. Essa imagem aqui possui dois eixos. Um eixo na vertical e um eixo na horizontal. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Aqui nós temos um círculo. E eu vou achar o eixo. Se eu fizer assim, os dois lados possuem simetria. Porém, se eu fizer assim, também vai haver simetria deste lado e desse. Aí eu digo que o círculo, em qualquer posição que eu colocar o eixo, eu vou encontrar simetria. Então, o círculo ele tem vários eixos. Para qualquer lado que eu coloque a minha linha reta, contanto que ela passe aqui pelo meio, eu vou encontrar simetria. Então, esses daqui são exemplos de imagens que possuem simetria. São figuras simétricas. Agora, vamos achar aqui a simetria nessas imagens? Se eu traçar aqui o eixo simétrico, esse lado vai estar igual a esse? Vejam que a pontinha aqui está para cima, aqui a pontinha está para baixo. Não achei. Se eu colocar assim, aqui, olha, tá menor, aqui tá maior, o menor tá aqui em cima, o maior já tá aqui embaixo.
Não existe, não tem simetria nessa figura. A mão, só de olhar eu já percebo que de um lado é de um jeito e de outro também. O 7, será que eu consigo achar algum eixo de simetria? Assim não dá certo, assim não dá certo, e eu acredito que de nenhuma outra forma vai dar. Aqui, a letra S, será que eu consigo achar a simetria aqui? De um lado, de outro, será que fica igual? Não, nem assim. Aqui nessa imagem aqui desse animalzinho assim, não. Veja que de um lado está a cabecinha, do outro lado está o rabo. Se eu fizer assim, aqui tá a casquinha, aqui tá o corpo. Então, essas figuras, elas não possuem simetria. Elas são figuras assimétricas. O que são figuras assimétricas? Que não possuem simetria ou não simétrica. Então, aqui, na nossa atividade, depois dessa explicação, na atividade 2, nós temos quais das letras abaixo apresentam simetria. Então, para a gente achar a simetria, a gente tem que passar aquele traço, né? Que é o eixo da simetria delas. Então, aqui eu vou tentar passar o traço nas letras, na A, na D, na F, na H, na R, na M, na J e no V. Então, eu vou tentar achar aquelas que tiverem simetria, eu marco. Aquelas que não tiverem simetria, eu não faço nada, tá bom? Então, depois que vocês passarem os traços, marquem apenas as letras que possuem simetria, que de um lado e de outro elas são idênticas. E aí, eu quero que vocês prestem atenção nessa atividade aqui. O que a letra H tem de especial das demais letras? Vocês vão perceber que a letra H tem algo de diferente das outras. Depois que vocês perceberem isso, traçando, né, os eixos de simetria, eu quero que vocês coloquem a resposta aqui. Primeiro eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Agora, nessa atividade aqui, explorar e descobrir. Em uma folha de papel, desenhe e pinte uma região quadrada. Então, aqui, ó, peguei para vocês uma folhinha de papel quadrada para a gente fazer essa atividade. Recorte e dobre de todas as maneiras possíveis. Então, aqui, olha, já tá um quadradinho recortado. E a atividade tá pedindo pra gente dobrar de todas as maneiras possíveis. Eu vou dobrar aqui no meio, né? É uma maneira? É. Eu marquei. Aqui, ó. Marcadinha, já achei o quê? Um eixo. Isso aqui, ó, é um eixo. Vou dobrar de outro lado. Marcar. Dobrei de novo. Aqui, ó, juntando as pontinhas. Agora tem que ficar com as pontinhas juntas, viu? Não é de todo jeito que dobra, não. Aqui, ó. Marquei. Olha só. Vocês estão percebendo aqui as marquinhas que eu tô fazendo? Dobrar de novo. Tá a marquinha nela, pra gente ver bem direitinho. Dobrei de um monte de formas diferentes. Então, continuando. Recorte e dobra de várias maneiras possíveis, de modo que as medidas, que as metades se coincidem, né? Que as metades fiquem igual. Já fiz, olha. Dobrei várias e várias vezes. Contanto que as laterais, né? Os lados fiquem bem iguaizinhos. Depois que eu fiz isso, olha, vê se dá para perceber a marquinha. Todas essas marquinhas aqui são eixos de simetria. Então, olha só, desse lado e desse lado são iguais? Sim. Mas se eu fizer assim, vai ficar igual de um lado e de outro? Também. E se eu fizer assim de um lado e de outro? Também vai ser igual. Então, esses aqui são os eixos de simetria que eu encontrei. Quantos eixos de simetria há nessa região quadrada? Então, olha só. Aí, vocês depois passam um risco em todas as marquinhas das dobras. Passem o risco
e descubram quantos eixos a gente conseguiu descobrir nessa figura aqui. Descubram, escrevam aqui e depois tracem com lápis aqui em cima da figurinha, como se a gente estivesse dobrando. Já que não dá para dobrar essa figura, a gente passa os riscos como se estivesse dobrando, do jeitinho que foi feito nesse papelzinho, tá bom? Agora aqui, simetria e previsões. Então, aqui a gente tem a letra A e a letra B. A letra A é referente a essa atividade aqui embaixo, tá certo? Tá pedindo primeiro para a gente observar aqui de forma rápida. Já vai observando aqui. Então, inicialmente, faço uma prévia de cada figura abaixo. Tá vendo que tem a metade de cada uma? O que vai se formar quando a gente completar essas figuras? Tenta idealizar o que vier na mente e você já escreve aqui. Eu acho que vai se formar isso, isso e isso. Tá bom? É uma previsão. Depois, a gente faz a letra B. Agora, desenhe e pinte a parte que falta nas figuras e confira, para conferir se vai combinar com aquilo que a gente previu. Então, do jeito que está de um lado, vocês vão ter que fazer do outro lado. Se tiver o lapisinho de cor para colorir igualzinho aqui, do jeito que tá, vocês fazem. Se não, faz apenas com lápis grafite. Então, preste atenção. Se essa figurinha aqui, o quadradinho, ele tiver na metade, aqui a gente vai ter que fazer na metade também. Esse outro na metade, então na metade também. Então, a gente vai observando como é que está um lado. Aqui continua não, vem para esse outro lado aqui. E a gente vai formando a figurinha. Formando e depois de tudo a gente pinta, tá certo? Vai fazer de um lado e vai fazer do outro. Essa é a página 49. Vamos para a página 50. Simetria de uma figura. Você já viu figuras que apresentam simetria com um ou mais eixos, não é isso? A gente viu aqui nesse desenho que eu mostrei, por exemplo, aqui a borboleta tem um eixo, a lua tem um eixo, o M tem um eixo, mas a gente viu que o 8, o círculo, tiveram mais de um eixo. A mesma coisa esse quadradinho aqui, a gente conseguiu achar mais de um eixo. O que é o eixo? É aquela linha que a gente passa no meio. Então, aqui, essa figura aqui, ele só tem um eixo, só tem uma forma de passar a linha e os dois lados ficarem iguais. Então, só tem um eixo. Porém, essa aqui possui dois eixos. Olha, se eu cortar assim, esses dois lados ficam iguais. Mas se eu passar o eixo desse jeito, o lado de cima e o lado de baixo também ficam iguais. Agora, você vai ver a simetria de uma figura plana em relação a um eixo. Então, aqui, o que é que acontece? O eixo está aqui no meio. Aqui eu tenho uma casa que está simétrica a outra casa. Para ver simetria, vocês têm que prestar atenção no eixo, não é verdade? Então, olha só, vejam que a porta aqui está próximo do eixo, próximo da linha. Então, do outro lado, a porta também tem que estar perto da linha. O que está mais distante é a janela. A janela está mais distante do eixo. Então, do outro lado, a janela também está do outro lado também distante do eixo. É como se uma estivesse olhando no espelho para a outra, se refletindo. Imagine se eu dobrasse aqui essa página ao meio, assim, olha como iria combinar porta com porta, janela com janela. Elas iriam combinar. Aqui é só pra gente observar. Aí vai de novo com mais previsões. Aqui no livro está dizendo atividade em dupla, né? Mas vai ser individual, cada um vai fazendo o seu livrinho. Inicialmente, faça previsões sobre as seguintes questões. Em quais pares de figura abaixo a simetria em relação à linha tracejada? É daqui, ó, que a gente vai observar. É esses daqui. Aqui são as linhas tracejadas, as linhas com traços. Então, aqui são letras, o C, o L,
o F e o A. Então, aqui tá perguntando mais ou menos, se você olhar de forma rápida, quais dessas letras têm simetria? Estão formando figuras com simetria. Aí você vai dizer, é a C, é a A, é a F, não é isso? Você vai fazer uma previsão. Aí aqui, na letra B, agora faça a verificação colocando um espelho em pé sobre a linha. Quem tiver um espelhinho pequenininho em casa, da mamãe, que possa colocar aqui, olha, para refletir assim, a gente faz, tá bom? Quem não fizer, olha só, tem uma dica. Fica observando, dobrando. Presta atenção aqui, olha, eu vou dobrar. Será que ela vai se encontrar? Se ela se encontrar, é porque tem simetria. Então, marca um X aqui. Mas se quando eu for dobrar assim, eu notar que ela não vai ficar se encontrando, que a ponta vai ficar para um lado e a outra ponta vai ficar para o outro, é porque não tem simetria. Então, não marca X, não faz nada. Então, observa essas figuras e marca X apenas aquela que vai haver a simetria. Na página 51, que é a última página, né, da nossa atividade, nós temos de novo um explorar e descobrir. Então, tá pedindo que a gente dobre, né, uma folhinha de papel. Então, eu tenho aqui uma folhinha de papel e eu vou dobrar. Tá bom? Dobrei ao meio, do jeito que a atividade tá pedindo. Em uma das metades, marque alguns pontos e faça o decalque desse ponto na outra metade. Porque decalque é passar uma marca de um lado para o outro. Não é isso? Então, olha só. Vou marcar alguns pontos. Ele tá pedindo 3 pontos. Ponto A, B e C, não é isso? Então, eu vou botar um ponto aqui. 1, 2. Vou botar um aqui embaixo, olha. 3. Do jeito que ele fez aqui, ó. Vou fazer de conta aqui, ó. Vou fazer bem bonitinho, ó. O A, o ponto B e o ponto C. Não é numa marca? Não é isso? Ele tá pedindo para fazer o decalque. Olha como é que a gente faz o decalque. A gente vira pro outro lado, dobra de novo. Tá vendo que ficou as marquinhas aqui, né? Eu vou fazer com forcinha aqui, ó. Que dá pra ver a marquinha aqui, ó. Tá vendo a marquinha onde eu fiz? Dá pra ver, eu só faço marquinha em cima. Olha só o que foi que aconteceu. Como eu tinha deixado, olha só a marca do outro lado. Eu tinha marcado aqui e eu passei para esse lado. Aí agora, olha, eu só faço acender, deixar mais forte. Vocês viram que tinha de um lado, passou para o outro. O A passou para o A aqui, o B passou para o B aqui e o C passou para o C aqui. Vejam bem, qual é a linha do eixo? O eixo de simetria é aqui no meio. Olha só. Tem que ficar refletindo. Aí, A juntinho, B e B longe do eixo de simetria, C e C também longe do eixo de simetria. Vamos ligar os pontos? Vamos ligar os pontos desse lado. Olha só. Isso aqui, essas figuras, estão simétricas? Estão sim, porque olha só. Olha como os pontos se encontram. Se eu tentar fechar. Então, isso é a simetria. Então, vendo isso direitinho, quem quiser fazer em casa, não precisa com papel assim não, pode ser em papel ou folha do caderninho, tá certo? Aí tenta fazer desse jeito. Então, olha só. Faça mais uma vez, variando a figura. Confira tudo com um colega. Então, vocês podem fazer de novo, só que colocando outro tipo de ponto ou ponto em outro lugar, fazendo 4 pontos em vez de 3, tá bom? 5. Exercitar. Número 2. Desenhe e pinte a figura simétrica de cada figura dada em relação ao eixo traçado. Então, vamos lá.
Aqui nós temos, né, a folhinha quadriculada, porque ela facilita, porque a gente pode contar os quadradinhos. E aqui eu tenho uma figura desenhada. Olha onde é que está meu eixo. Então, ela tem que refletir aqui embaixo. É como se estivesse dobrando. Como se essa casinha, olha, fosse dobrar aqui para baixo. Então, lembra o que eu digo? Aqui, a portinha, né? Faz de conta que aqui é a portinha. A portinha tá próxima ao eixo, então ela vai ter que vir aqui próxima ao eixo. Se a janelinha tá mais acima, então a janelinha tá mais acima. O teto, olha, tá bem distante do eixo, não é isso? Então aqui também o teto vai ficar bem distante do eixo. Se vocês perceberem, vocês vão ter que desenhar uma casinha de cabeça para baixo. Uma vai estar refletindo a outra. E para isso acontecer, ela terá que ser desenhada aqui de cabeça para baixo. A mesma coisa é com essa figura aqui. Na verdade, nós temos aqui, digamos, uma figura que lembra o 3, não é isso? Ou é ao contrário. Então, nós vamos desenhar ela aqui. A dica é contar os quadradinhos a partir do eixo. O eixo é aqui no meio. Então, ela começou, olha, 1, 2 quadradinhos é que começou a pintar. Então, vocês vão pular 1, 2 e começar a pintar ele aqui. E vai contando os quadradinhos para que uma fique refletida na outra. E a última atividade é uma atividade oral, porém eu quero que vocês coloquem por aqui, né? A resposta de vocês, escrevam. Porque na parte frontal das ambulâncias, a palavra ambulância vem escrita com as letras invertidas. Vocês já prestaram atenção nisso? Que na ambulância, qualquer uma, a palavra é escrita ao contrário. Então, por que será que isso acontece? Quem quiser fazer a pesquisa na internet para responder, pode fazer, tá certo? Que vai ajudar. Olha aqui. Para essa atividade aqui, eu peguei até um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho um eixo de simetria e para completar essa figura aqui do lado. Então, como é que a gente vai fazer? Então, eu observo aqui e aqui é um quadradinho, então eu pintaria um quadradinho. Aqui são 2 quadradinhos, então eu vou pintar 2 quadradinhos. E ela vai ficando igual. Aqui são 3, então eu vou colorindo até 3 quadradinhos. Vamos ver se ela tá ficando igual. Vou fazer o contorno. Ela está ficando simétrica? Então, assim vai continuando até terminar. É desse jeito que vocês vão ter que fazer essa atividade aí. Então, espero que vocês tenham compreendido direitinho a explicação. Estou esperando a imagem das atividades.